Você vive em um estado de cerco constante e, o que é pior, talvez nem tenha se dado conta de que a sua liberdade foi confiscada há muito tempo. Olhe para a sua rotina em 2026. Você acorda e o seu humor é ditado por uma notificação no celular. Você sai de casa e a sua paz é assassinada por um comentário sarcástico de um vizinho ou por um olhar de reprovação de um estranho no trânsito. No trabalho, você é um feixe de nervos reagindo a prazos, a egos inflados e a fofocas de corredor. Você se sente exausto, não apenas fisicamente, mas espiritualmente, porque você deu a chave do seu santuário interno para qualquer pessoa que passe pela rua. Você se tornou um escravo de controle remoto. Se alguém te elogia, você sorri como um animal adestrado. Se alguém te insulta, você se encolhe ou explode em uma raiva impotente. Onde está o homem que governa a si mesmo? Onde está a soberania que deveria proteger a sua alma do caos do mundo? A verdade é que você está perdendo a guerra pela sua mente porque você ignora as leis da invencibilidade que foram forjadas há 2000 anos por um homem que sabia mais sobre liberdade do que qualquer um de nós, justamente porque ele começou a vida acorrentado. Epicteto não era um imperador como Marco Aurélio, nem um conselheiro rico como Sêneca. Ele era um escravo. Ele viveu na pele a dor da opressão física, mas descobriu que as correntes no corpo não significam nada se a mente for livre. Ele criou um manual de guerra para a psique humana, um sistema de blindagem que transforma um homem comum em uma fortaleza intocável. Se você está cansado de ser ferido pelas palavras dos outros, se quer parar de ser afetado pela economia, pela política ou pela toxicidade alheia, e se está pronto para assumir o comando definitivo do seu destino, deixe o seu like agora. Esse clique é o som da sua primeira algema se quebrando. Você está prestes a entrar na escola de Epicteto, onde a dor é informação e a indiferença é o poder supremo. O primeiro e mais fundamental princípio para que nada possa te afetar é a dicotomia do controle, a fronteira de ferro que separa o soberano da massa desesperada. Epicteto ensinava que existem coisas que dependem de nós e coisas que não dependem. Parece óbvio, mas a maioria do seu sofrimento em 2026 nasce do fato de você estar tentando desesperadamente controlar o que é incontrolável, enquanto negligencia o único território onde você tem autoridade total. A opinião dos outros, as ações do governo, o clima, os resultados do passado e os eventos aleatórios do futuro não dependem de você. Eles são como o vento. Você pode reclamar dele, mas não pode mudá-lo. O que depende de você? O seu julgamento, as suas intenções, os seus desejos e a sua reação ao que acontece. O soberano traça uma linha de giz ao redor da sua pele e diz ao universo: tudo o que está fora desta linha é assunto do destino. Tudo o que está dentro desta linha é minha responsabilidade absoluta. Quando você entende que a sua paz não pode depender de fatores externos, você se torna perigoso para o sistema. Você para de mendigar aprovação e para de temer a rejeição. Se alguém te insulta, o soberano olha para a ofensa e pergunta: isso está dentro ou fora da minha linha? Como a boca do outro não está sob o seu controle, a ofensa é descartada como ruído de fundo. Você não se irrita com a chuva, então por que se irrita com a estupidez alheia? Ao dominar a dicotomia do controle, você retira o alvo das suas costas. O mundo pode jogar as suas setas, mas elas nunca encontrarão nada para ferir, porque você deixou de se importar com o que não te pertence. O segundo princípio, que sustenta a sua blindagem, é o gerenciamento das impressões, a arte de desinfectar os pensamentos antes que eles virem emoções. Epicteto dizia que o que nos perturba não são as coisas em si, mas as nossas interpretações sobre elas. Uma demissão não é boa nem ruim, ela é apenas um fato neutro, uma mudança de contrato. O seu sofrimento nasce da impressão que você anexa ao fato. Isso é terrível.
Eu vou passar fome. Eu sou um fracasso. É essa narrativa que te fere, não o evento. O soberano age como um vigia no portão da própria mente. Cada vez que um pensamento ou uma notícia tenta entrar, ele levanta a espada e pergunta: você é um fato ou é apenas a minha interpretação emocional? Se for uma interpretação que gera medo ou irritação, o soberano a esmaga no ato. Ele se recusa a dar cor ao que é cinza. Em 2026, você é bombardeado por narrativas de pânico e ódio. Se você aceita essas impressões sem filtro, você se torna uma marionete do caos. O controle absoluto começa no momento em que você olha para uma situação difícil e diz: isso é apenas o que aconteceu. O que eu sinto sobre isso é uma escolha minha. Essa frieza analítica é o que permite que você permaneça calmo, enquanto todos ao seu redor estão em chamas. Você não nega a realidade. Você apenas se recusa a ser a vítima da sua própria imaginação. A aplicação desses dois primeiros princípios cria um vácuo de poder ao seu redor. As pessoas vão notar que você não reage mais como antes. Elas vão tentar te provocar, vão tentar testar a sua nova indiferença, buscando um ponto fraco na sua armadura. Mas o que elas não sabem é que você parou de jogar o jogo delas. Você não está mais competindo para ser o mais inteligente, o mais respeitado ou o mais amado. Você está competindo apenas para ser o mestre do seu próprio julgamento. A força de Epicteto não vem da resistência bruta, mas da aceitação radical de que o mundo é como é e você é quem você decide ser. Se você quer aprender a transformar essa teoria em uma prática visceral que vai calar os seus inimigos e elevar o seu status de forma automática, inscreva-se no canal agora. Estamos apenas começando a cavar os alicerces da sua invencibilidade. Neste primeiro bloco, estabelecemos os fundamentos da sua soberania. Você aprendeu a separar o que é seu do que é do mundo e a filtrar as impressões que tentam roubar a sua paz. O diagnóstico inicial foi feito. Você era um escravo dos sentidos, mas agora começou a acordar para o comando. No entanto, saber para onde olhar é apenas metade da batalha. Como você mantém essa postura quando o desastre bate à porta? Como você reage quando a dor física ou a perda material tentam quebrar a sua vontade? Existe um terceiro e um quarto princípios que lidam especificamente com o fortalecimento do caráter sob pressão extrema, transformando a adversidade em combustível puro para a sua ascensão. No próximo bloco, vamos explorar a invencibilidade da escolha e o desapego da reputação. Vou te ensinar como tornar a sua vontade uma força da natureza que nem mesmo a morte pode dobrar e como destruir a necessidade de aprovação alheia, tornando-se o único juiz do seu próprio valor. Prepare-se para quebrar as correntes mais profundas do seu ego. Você já limpou o perímetro, traçou a linha de giz da dicotomia do controle e instalou o filtro no portão da sua mente para barrar as impressões tóxicas. Mas agora, precisamos fortalecer o núcleo, a viga mestra que sustenta todo o seu império interno. O terceiro princípio de Epicteto é a invencibilidade da escolha, ou o que ele chamava de prohairesis. Entenda isso com a profundidade que o seu sucesso em 2026 exige. A sua faculdade de escolha é a única coisa no universo que é verdadeiramente sua e que ninguém, absolutamente ninguém, pode coagir ou destruir. Epicteto costumava dizer aos seus alunos que um tirano poderia acorrentar as suas pernas, mas nem mesmo o próprio Zeus poderia dobrar a sua vontade se você decidisse permanecer firme. Ele falava por experiência própria. Conta a história que o seu mestre uma vez quebrou a sua perna por puro sadismo, e Epicteto, com uma calma que aterrorizaria qualquer agressor, apenas comentou que ele tinha avisado que a perna quebraria. Essa não é uma história sobre masoquismo. É uma história sobre a soberania final. Em 2026, o mundo vai tentar quebrar a sua perna de várias formas.
através de crises financeiras, decepções amorosas ou traições profissionais. O soberano entende que o evento externo é irrelevante se a sua capacidade de escolher a sua postura diante do evento permanecer intacta. Você pode ser demitido, mas não pode ser forçado a se sentir um fracassado. Você pode ser abandonado, mas não pode ser forçado a perder a sua dignidade. A sua vontade é um castelo de diamante no meio de um mar de ácido. Se você não abrir os portões por dentro, o ácido nunca entrará. Quando você assume essa invencibilidade, você para de dar desculpas. Você para de dizer, eu não tive escolha. Você sempre tem escolha. Você pode escolher a coragem em vez do medo, a disciplina em vez da preguiça e a calma em vez da histeria. Essa é a verdadeira liberdade, a única que importa. O homem que entende que a sua vontade é intocável torna-se um monstro de resiliência. Ele caminha pelo caos com um sorriso gélido, porque sabe que, enquanto ele possuir a sua faculdade de escolha, ele possui tudo. Essa força interior nos leva diretamente ao quarto princípio, que é o desapego total da reputação. Este é, talvez, o princípio mais difícil de praticar na era das redes sociais e da validação digital constante de 2026. Epicteto era implacável neste ponto. Se você deseja ser livre, você deve estar disposto a parecer um tolo, um idiota ou um insensível aos olhos do mundo. A reputação é algo que não depende de você. Ela vive na mente dos outros, no território vizinho, fora da sua linha de controle. Se você gasta um único grama de energia tentando gerenciar o que as pessoas pensam de você, você se tornou o escravo delas. Você está entregando o seu poder para pessoas que, na maioria das vezes, nem sequer sabem o que estão fazendo com a própria vida. O soberano cultiva a indiferença social. Se alguém diz que você é um gênio, você não se exalta. Se alguém diz que você é um lixo, você não se abala. Ambos são apenas sons saindo da boca de seres humanos falíveis. Você deve ser o seu único juiz e o seu único júri. Se você agiu com virtude e de acordo com os seus princípios, a opinião do mundo é apenas ruído de fundo. Imagine o nível de poder de um homem que não pode ser chantageado pelo medo da crítica ou pela sede de elogio. Ele é perigoso porque é imprevisível para o sistema. Ele não pode ser controlado pelo desejo de status ou pelo medo do cancelamento. Em 2026, a verdadeira rebeldia é não precisar da aprovação de ninguém para se sentir um homem de valor. Se você está pronto para assassinar o seu ego e parar de viver para a plateia, deixe um comentário agora dizendo: o meu valor não está em leilão. Esse ato é o seu primeiro passo em direção à independência existencial. Ao integrar a invencibilidade da escolha com o desapego da reputação, você cria uma aura de autoridade que as pessoas sentem antes mesmo de você abrir a boca. Elas percebem que você não está atuando para elas. Você não busca o riso delas, não busca a concordância delas e não teme o julgamento delas. Isso gera um magnetismo brutal. O mundo é atraído por aquilo que não consegue dobrar. Quando você para de mendigar respeito, o respeito começa a te perseguir, mas essa postura exige uma vigilância constante. O ego é um parasita persistente que vai tentar te convencer de que só um pouquinho de aprovação não faz mal. Não caia nessa armadilha. Cada vez que você ajusta o seu comportamento para agradar alguém que você nem respeita, você está vendendo um pedaço da sua alma por uma moeda de plástico. O soberano prefere estar sozinho em sua verdade do que acompanhado em uma mentira social. Ele entende que a solidão estratégica é o preço do poder. Se você quer dominar este ano e se tornar a referência de força no seu círculo, você precisa estar disposto a ser o vilão na história de pessoas medíocres. Inscreva-se no canal para garantir que a sua bússola moral permaneça apontada para o norte da virtude e não para o sul da conveniência.
A fusão desses princípios transforma a sua existência em um campo de batalha onde você já conhece o resultado. Você se torna um jogador que não pode perder, porque o seu critério de vitória mudou. Você não ganha quando o mercado sobe ou quando as pessoas te aplaudem. Você ganha quando mantém a sua vontade alinhada com a razão, independentemente do que aconteça lá fora. Essa é a essência da paz estoica. É uma paz armada, pronta para o conflito, que não se abala com a tragédia porque já a antecipou e já a integrou no seu plano de guerra. O soberano caminha entre as ruínas com a mesma dignidade com que caminha em um palácio, porque o seu verdadeiro palácio está dentro do seu crânio, e esse palácio é impenetrável. Neste segundo bloco, subimos o tom da sua defesa. Você aprendeu que a sua escolha é a sua arma definitiva e que a reputação é uma corrente que você deve quebrar com desprezo. O diagnóstico de caráter foi fortalecido. Você deixou de ser um mendigo de validação e passou a ser o dono da sua própria honra. No entanto, a vida não é apenas feita de pensamentos e reputações. Ela é feita de desejos e medos concretos. Como você lida com a vontade de ter mais e o medo de perder o que tem? Como você treina a sua mente para desejar apenas o que o destino permite? No próximo bloco, vamos explorar a harmonia com o destino, amor fati e a limitação dos desejos. Vou te ensinar como parar de lutar contra a realidade e começar a usá-la como uma onda para te levar mais longe, e como a verdadeira riqueza consiste em diminuir as suas necessidades, tornando-se imune às oscilações da economia e da sorte. Prepare-se para aprender a amar o caos. Você fortaleceu o seu núcleo e quebrou as correntes da reputação, mas agora chegamos à fronteira onde a maioria dos homens fracassa. O campo de batalha entre o seu desejo e a realidade crua do mundo. O quinto princípio de Epicteto é a harmonia com o destino, o famoso amor fati. Entenda algo fundamental para o seu domínio em 2026. O sofrimento não nasce do que acontece, mas da sua resistência ao que acontece. O homem comum passa a vida inteira brigando com os fatos. Ele quer que o dia não seja chuvoso, que o trânsito flua, que as pessoas sejam gentis e que a economia seja estável. Ele vive em um estado de guerra constante contra o agora. Epicteto, com a sabedoria de quem viu o próprio corpo ser quebrado pelo destino, entregou a chave mestra. Não deseje que as coisas aconteçam como você quer. Deseje que elas aconteçam exatamente como acontecem, e você terá uma vida tranquila. Isso não é passividade ou covardia, é inteligência tática suprema. Quando você aceita a realidade sem reservas, você para de desperdiçar energia em lamentações inúteis e começa a usar essa mesma energia para manobrar dentro das circunstâncias. O soberano olha para uma crise e não pergunta: por que isso aconteceu comigo? Ele diz: isso aconteceu, agora o que eu vou construir com isso? Se o seu plano deu errado, o plano do destino deu certo. O seu trabalho é alinhar a sua vontade com o fluxo do universo. Quando você para de nadar contra a correnteza, você descobre que pode usar a força da água para te levar para onde você precisa. Em 2026, a sorte é um luxo, mas a harmonia com o inevitável é uma escolha de poder. Se você está pronto para parar de ser a vítima do acaso e começar a ser o parceiro do destino, deixe o seu like agora. Esse clique é a sua assinatura no contrato de paz com a realidade. A harmonia com o destino só é possível quando você domina o sexto princípio, a limitação dos desejos. Epicteto ensinava que a liberdade e a felicidade não são alcançadas pela satisfação dos desejos, mas pela eliminação deles. Pense na sua vida hoje. O sistema em que vivemos foi desenhado para te manter em um estado de carência perpétua.
Eles querem que você deseje o carro novo, a casa maior, o cargo de prestígio e a atenção constante. Por quê? Porque um homem que deseja é um homem fácil de controlar. Se você precisa dessas coisas para ser feliz, você é um refém de quem pode te dar ou tirar essas coisas. O soberano pratica a riqueza da redução. Ele entende que quanto menos ele precisa, mais poderoso ele se torna. Cada desejo que você elimina é uma corrente a menos que o mundo tem para te puxar. A verdadeira riqueza não consiste em ter grandes posses, mas em ter poucas necessidades. Ao limitar os seus desejos ao que está estritamente sob o seu controle, a sua virtude e as suas ações, você se torna imune às oscilações da economia e às crises políticas. Se o mundo te tira o luxo, você ainda tem a sua mente. Se o mundo te tira o conforto, você ainda tem a sua disciplina. O homem que não quer nada é o dono de tudo, porque nada pode ser usado como isca para escravizá-lo. Em 2026, o maior ato de rebeldia é ser feliz com o essencial. Se você quer que nada te afete, você deve diminuir o tamanho do seu alvo. Quanto menos você precisa do mundo, menos o mundo pode te ferir. Ao integrar o amor fati com a limitação dos desejos, você atinge o estado de apatia, que para os estoicos não significava indiferença preguiçosa, mas a ausência de paixões perturbadoras. Você não é mais um feixe de nervos reagindo a cada estímulo de ganho ou perda. Você se torna um observador calmo. Quando um lucro vem, você o recebe com gratidão, mas sem se fundir a ele, sabendo que ele é um empréstimo do destino que pode ser cobrado amanhã. Quando uma perda ocorre, você a aceita com a mesma naturalidade, pois já havia se desapegado dela muito antes de ela partir. Essa postura gera uma autoridade assustadora. As pessoas ao seu redor estão desesperadas, correndo atrás de prazeres efêmeros e fugindo de dores inevitáveis, enquanto você permanece imóvel. Você não pode ser subornado pela promessa de conforto e não pode ser ameaçado pela promessa de dor. Você se tornou um elemento estranho no mercado de afetos da sociedade moderna. O soberano não é aquele que conquista o mundo exterior, mas aquele que conquistou o seu próprio apetite. Ele governa a si mesmo com uma mão de ferro, garantindo que nenhum desejo externo tenha permissão de sentar no trono da sua consciência. Essa disciplina mental exige um treinamento diário e rigoroso. O ego vai tentar te convencer de que você merece mais, que você precisa de reconhecimento e que a vida está sendo injusta com você. Quando esses pensamentos surgirem, você deve esmagá-los com a lógica de Epicteto. Lembre-se de que você é um ator em uma peça escrita por outro. O seu papel não é escolher a peça, mas representar o papel que lhe foi dado com excelência máxima. Se você é o mendigo, seja o melhor mendigo. Se você é o rei, seja o melhor rei. Mas nunca esqueça que, ao final do espetáculo, tanto o mendigo quanto o rei devolvem os seus figurinos ao camarim do destino. A sua única posse real é a qualidade da sua performance, ou seja, a sua virtude. Se você quer se tornar esse homem inabalável, que olha para a fortuna e para a desgraça com o mesmo olhar de soberania, inscreva-se no canal e ative as notificações. Aqui, nós não buscamos conforto, buscamos a verdade que liberta e a força que sustenta. Neste terceiro bloco, limpamos a sua relação com o mundo material e com as voltas do destino. Você aprendeu a amar o que é necessário e a odiar a dependência dos desejos. O diagnóstico de liberdade foi concluído. Você parou de ser um mendigo de circunstâncias. No entanto, o estoicismo não é uma filosofia de isolamento total. Nós vivemos entre pessoas. Como manter essa invencibilidade quando somos cercados por idiotas, ingratos e manipuladores? Como aplicar a sabedoria de Epicteto nas relações sociais sem se tornar um eremita amargo?
No próximo bloco, vamos explorar a benevolência firme e o papel social como dever. Vou te ensinar como interagir com a loucura alheia sem se contaminar por ela. Como cumprir as suas obrigações sem se apegar aos resultados e como tratar os outros com justiça, mesmo quando eles não merecem, apenas para manter a integridade da sua própria alma. Prepare-se para aprender a ser o mestre da diplomacia estoica. Você limpou o seu jardim interno e aprendeu a olhar para o destino com a serenidade de quem não teme o inevitável. Mas o estoicismo de Epicteto não é uma filosofia para eremitas que vivem no topo de uma montanha isolada. O verdadeiro teste da sua invencibilidade acontece agora, quando você desce da sua torre de marfim e entra no mercado das interações humanas, onde o ego, a inveja, a ignorância e a ingratidão são o oxigênio que a maioria das pessoas respira. O sétimo princípio para que nada possa te afetar é a benevolência firme, a capacidade de interagir com a loucura alheia sem permitir que uma única gota desse veneno contamine o seu espírito. Epicteto era cirúrgico. Quando alguém te trata mal ou fala mal de você, lembre-se de que essa pessoa age assim porque acredita que é o certo ou o melhor para ela. Se ela está errada, ela é quem sofre o dano, pois ela é quem está vivendo em uma mentira. O soberano não sente raiva do cego que tropeça nele, nem do ignorante que o insulta. Ele entende que o erro do outro é um problema do outro. Se você se irrita com a maldade alheia, você acaba de se tornar o cúmplice do seu agressor. Você deu a ele o poder de ditar o seu estado emocional. Em 2026, você será cercado por pessoas que tentarão te puxar para o lamaçal das discussões inúteis e dos ressentimentos crônicos. O soberano pratica a compaixão gélida. Ele trata a todos com justiça e bondade, não porque eles mereçam, mas porque ele, o soberano, é um homem justo e bom. A sua virtude não é uma moeda de troca, ela é um estado de ser inegociável. Se você quer dominar a arte de ser intocável no meio do caos social, se quer aprender a olhar para o desrespeito alheio com a mesma indiferença com que olha para o zumbido de uma mosca, deixe o seu like agora. Esse gesto é o selo da sua imunidade social. A benevolência firme se sustenta no oitavo princípio, que é o cumprimento do papel social como dever. Epicteto ensinava que a vida é um grande teatro e que você não escolheu o roteiro, mas é o responsável absoluto pela qualidade da sua atuação. Você pode ser um filho, um pai, um cidadão, um líder ou um subordinado. O soberano entende que cada um desses papéis exige certas ações e posturas. Ele cumpre os seus deveres com perfeição técnica e moral, mas sem qualquer apego emocional aos resultados ou à gratidão alheia. Se você é um pai, você protege e educa o seu filho porque esse é o seu dever como homem, não porque você espera que ele te agradeça no futuro. Se você é um profissional, você entrega o seu melhor trabalho porque a excelência é o seu padrão interno, não porque você quer um bônus ou um elogio do chefe. Essa distinção é o que te torna invencível. Quando você age por dever, você se torna imune à decepção. Se as pessoas são ingratas, o problema é delas, o seu dever foi cumprido e a sua consciência está em paz. Em 2026, onde todos buscam recompensas imediatas e validação externa, o homem que age por puro dever é um gigante entre anões. Ele não pode ser chantageado e não pode ser manipulado, porque o seu combustível vem de dentro, da satisfação de ter jogado o seu papel com honra. Se você está pronto para assumir as rédeas da sua responsabilidade e parar de esperar que o mundo te pague pelo que é apenas a sua obrigação ser, inscreva-se no canal agora. Aqui, nós transformamos homens reativos em arquitetos do próprio dever. Ao aplicar esses princípios, você percebe que a sua irritação com as pessoas desaparece.
Você para de tentar consertar o mundo ou mudar a opinião dos idiotas. Você entende que cada pessoa é um universo de traumas e crenças sobre o qual você não tem jurisdição. O soberano foca apenas no que está no seu lado da mesa. Se alguém te trai, você não se surpreende, pois sabe que a traição faz parte da natureza dos desonestos. Você apenas toma as medidas lógicas necessárias e segue em frente, com a alma intacta. Essa postura gera uma calma que é frequentemente confundida com frieza, mas na verdade é a forma mais pura de sabedoria social. Você se torna um porto seguro no meio da tempestade, alguém que todos buscam quando o caos estoura, porque sabem que você não será levado pelas emoções do momento. A sua invencibilidade social nasce do fato de que você não precisa de nada de ninguém. Você não precisa que eles te amem, que eles concordem com você ou que eles te respeitem. Você já se deu tudo isso através da sua disciplina estoica. Essa liberdade nas relações humanas exige o assassinato da última esperança de que o mundo será justo. O mundo nunca foi justo e nunca será. A justiça é algo que você cultiva dentro de si, não algo que você exige do exterior. Epicteto, que foi escravo de um mestre brutal, sabia que a única justiça real é a harmonia da alma com a razão. Quando você para de exigir justiça dos outros, você para de se frustrar. Você passa a ver as interações humanas como um jogo de xadrez. Se o adversário move uma peça de forma agressiva, você não fica ofendido. Você apenas analisa a posição e faz a sua melhor jogada. Em 2026, o homem que não pode ser ofendido é o único que pode realmente liderar. Ele não é movido pelo ego, mas pela visão clara do que precisa ser feito. Se você quer atingir esse nível de maestria, onde o desrespeito alheio é apenas informação tática e o seu dever é a sua única bússola, você precisa estar disposto a abandonar a necessidade de ter razão para ter paz. Neste quarto bloco, blindamos a sua vida social. Você aprendeu a tratar os outros com benevolência sem se tornar um capacho e a cumprir os seus papéis com a perfeição de um ator que não se importa com os aplausos. O diagnóstico social foi concluído. Você é uma fortaleza que interage com o mundo sem ser invadida por ele. No entanto, existe um teste final. O teste que aguarda todos os homens, não importa o quão fortes eles sejam. O teste da fragilidade da vida, da doença e da morte. Como manter a invencibilidade quando o próprio corpo começa a falhar? Como olhar para o fim de todas as coisas com o mesmo olhar de soberania que você usa para as discussões triviais? No próximo e último bloco, vamos explorar a contemplação da mortalidade, memento mori, e a liberdade final. Vou te entregar a técnica definitiva para desarmar o medo da morte e como usar a consciência do seu fim para dar um significado inabalável a cada segundo do seu ano de 2026. Prepare-se para o ato final da sua libertação, onde o tempo para de ser um inimigo e se torna o seu maior aliado. Você atravessou o fogo, aprendeu a separar o seu controle do caos do mundo, a desinfectar as suas impressões, a reconhecer a invencibilidade da sua vontade e a desprezar a moeda barata da reputação. Você aprendeu a amar o destino e a reduzir os seus desejos para que nada possa te subornar. Você blindou as suas relações sociais com a benevolência firme e o cumprimento do dever. Mas agora, parado no topo da sua própria fortaleza mental, você enfrenta o último e mais antigo inimigo da humanidade, o medo da finitude. O nono princípio de Epicteto para que nada possa te afetar é a contemplação da mortalidade, o poderoso memento mori. Em 2026, a sociedade faz de tudo para que você esqueça que vai morrer. Eles te oferecem entretenimento infinito, promessas de juventude eterna e distrações frenéticas para que você nunca encare o fato de que o seu tempo está escorrendo como areia entre os dedos.
O soberano faz o oposto. Ele mantém a morte diante dos olhos todos os dias, não como um peso de tristeza, mas como o filtro supremo de prioridades. Epicteto dizia que você deve pensar na morte e no exílio diariamente, pois assim você nunca terá pensamentos mesquinhos e nunca desejará nada com excesso. Quando você aceita que a sua vida é um sopro, o insulto do vizinho perde todo o peso. A perda de um objeto material torna-se irrelevante. A ansiedade pelo futuro evapora, porque o único tempo que você realmente possui é este milissegundo. A consciência da morte é a maior ferramenta de simplificação da alma. Se você estivesse no seu último leito de morte hoje, você realmente se importaria com aquela discussão que teve no trabalho? Você daria importância para a crítica de um estranho na internet? Claro que não. O soberano traz essa clareza do fim para o agora. Ele vive cada hora com a intensidade e a dignidade de quem sabe que o palco pode ser fechado a qualquer instante. Se você está pronto para parar de desperdiçar a sua vida com futilidades e quer usar a sua finitude como combustível para a sua grandeza, deixe o seu like agora. Esse clique é o seu reconhecimento de que o seu tempo é sagrado e que você não vai mais entregá-lo aos porcos. Essa consciência da brevidade nos leva ao 10º e último princípio, a liberdade final, através do treinamento ininterrupto. Epicteto ensinava que ninguém é livre se não for mestre de si mesmo. A liberdade não é a ausência de leis ou de restrições externas. A liberdade é a ausência de escravidão interna às paixões, aos medos e aos apetites. Você pode viver em uma democracia em 2026 e ainda ser o maior escravo do mundo se o seu humor depender do preço da gasolina, do resultado do jogo ou da mensagem que não chegou. O soberano entende que a filosofia não é um conjunto de frases bonitas para ler no domingo. É uma academia de guerra que exige exercícios diários. O 10º princípio é a prática da vigilância constante, o prosote. Você deve monitorar a sua mente como um guarda monitora uma fronteira em tempos de invasão. Cada vez que uma emoção negativa tenta se infiltrar, seja a raiva, a inveja ou a autopiedade, você deve pará-la e dizer: você é apenas uma impressão, não é o que parece ser. A liberdade final é o estado onde nada, absolutamente nada no universo físico tem o poder de alterar o seu núcleo de serenidade. Você se tornou uma fortaleza de carne e razão. O mundo pode tirar a sua saúde, o seu dinheiro e até a sua vida, mas ele não pode tirar a sua virtude, porque ela é a única coisa que você decidiu não vender. Ao chegar neste nível de maestria, você percebe que a verdadeira invencibilidade não é sobre não sentir nada, mas sobre não ser governado por nada. Você sente a dor, mas não é a dor. Você sente a provocação, mas não é a reação. Você é o observador silencioso e imortal no centro da tempestade. Este é o encerramento do manual de Epicteto para o homem moderno. Você agora possui as 10 chaves que abrem as portas da sua prisão psicológica. Mas preste muita atenção. O conhecimento sem a execução é apenas uma nova forma de entretenimento intelectual. Se você sair deste vídeo e voltar a reclamar do trânsito, a buscar aprovação nas redes sociais ou a se desesperar por perdas materiais, você terá jogado fora a pérola que encontrou aqui. A soberania exige uma disciplina brutal. Ela exige que você esteja disposto a ser diferente da massa. Em 2026, a maioria das pessoas prefere o conforto da escravidão emocional do que o esforço da liberdade racional. Mas você não é a maioria. O fato de você ter chegado até aqui prova que existe um fogo de soberania queimando no seu peito. Não deixe esse fogo apagar. Transforme cada obstáculo em um exercício, cada ofensa em um teste e cada dor em uma oportunidade de provar a sua têmpera.
Você é o mestre do seu reino interno. Ninguém entra sem permissão. Nada te afeta se você não permitir que o julgamento do ruim se instale. Você é livre, não porque o mundo é bom, mas porque você é forte o suficiente para permanecer bom em um mundo caótico. A jornada do soberano não termina aqui. Ela apenas muda de fase. A partir de agora, o mundo será o seu laboratório. Cada interação humana será uma chance de praticar o desapego e a benevolência firme. Cada crise será um convite para o amor fati. Você não busca mais por dias fáceis, você busca por ombros fortes. O sucesso que você alcançará este ano não será fruto da sorte, mas o subproduto inevitável de uma mente que não pode ser distraída e de um caráter que não pode ser quebrado. O seu silêncio será mais potente do que o grito dos fracos. A sua presença será a ordem que o caos tanto teme. Você é um estoico não por título, mas por ação. O legado que você está construindo agora ecoará muito além de 2026, porque homens inabaláveis são as bússolas que a humanidade usa para navegar na escuridão. Para selar este compromisso definitivo com a sua nova vida e garantir que esses 10 princípios se tornem a sua nova pele, você precisa realizar o ato final de consagração. Vá aos comentários agora e grave o seu decreto de liberdade. Não deixe que este conhecimento seja esquecido. Ancore-o com a força da sua palavra escrita. Digite com autoridade: nada externo me governa. Eu sou o único dono da minha mente e o meu destino é a minha virtude. Ao postar isso, você está declarando guerra à sua antiga versão reativa e assumindo o seu trono. Deixe o seu like se você escolheu a blindagem de Epicteto sobre a fragilidade